Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa aula, aula 6 do curso de renda fixa do zero ao estratégico, nós vamos ver uma simulação com 1.000, 10.000, 100 mil reais e vamos analisar como juros compostos impactam, no aumento dos recursos que você investiu ali em cada cenário, com 1.000, 10.000 e 100 mil reais. Eu também montei algumas personas, alguns cenários de pessoas fictícias, cada pessoa num determinado cenário financeiro. A ideia é que você se veja em um desses cenários ou muito próximo de algum desses cenários. Nós vamos pegar esses cenários, vamos entender os objetivos de cada pessoa, o momento de cada pessoa. Algumas têm capital inicial, outras não, algumas têm recursos, Outras não, estão começando do zero. Mas a ideia é entender o que elas têm hoje, o objetivo que elas querem alcançar, quanto elas conseguem investir por mês e montar um planejamento dentro de uma planilha. Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês junto com todo o material do curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, através desse link, você vai ter acesso a essa planilha, ok? Então, começando aqui, pessoal, nesse slide eu fiz uma simulação de 2 anos com uma taxa de rentabilidade de 14,5%, que é a nossa taxa Selic hoje. Eu simulei ali um investimento de R$ 1.000, um de 10.000 e um de 100 mil. Então, durante 2 anos, esses valores eles vão estar investidos em ativos diferentes, Por exemplo, CDBs diferentes, mas pelo mesmo período de tempo e pela mesma taxa de rentabilidade. O que a gente precisa entender daqui? Que R$ 1.000 investidos depois de 2 anos, ao final de 2 anos, ele vai me retornar R$ 311, sem descontar a IR, tá? Aqui o IR seria de 15%, o dinheiro ficaria 2 anos investido. Se eu investisse R$ 10.000, investindo R$ 10.000, depois de 2 anos, eu receberia de retorno, de lucro, R$ 3.110. E se eu investisse R$ 100.000, depois de 2 anos, eu teria de lucro R$ 31.000. Então, período de 2 anos com essa taxa de 14,5%. O que eu quero tirar, o que eu quero mostrar para vocês desse gráfico, dessa simulação? Que, primeiro, para o investidor iniciante, essa simulação vai trazer clareza. Então, vai trazer muita clareza. Olha, investindo 1.000, quanto que eu vou ter de retorno? 10.000, quanto que eu vou ter de retorno? É importante criar essas simulações, estudar, fazer esses estudos, porque a gente consegue transformar o conceito abstrato de juros compostos em algo visual, em algo ali fácil de entender. E o que a gente aprende principalmente fazendo essas simulações? Que o tempo ele é mais poderoso e um aporte isolado. Então, eu aportei ali R$ 1.000 depois de 2 anos, ou seja, conforme o tempo foi passando, os juros compostos foram atuando, ou seja, meu dinheiro foi multiplicando, ele mesmo foi multiplicando. E eu consegui ali no final do período lucro desse dinheiro que estava aplicado, estava investido. E se eu colocasse mais dinheiro ao longo do período, ao longo desses 2 anos, eu conseguiria um montante bem maior no final do período. Outra coisa que a gente aprende é que o dinheiro cresce sozinho ao longo dos anos. E tem um impacto real ali da taxa. E pode ser para alguns, pequena, mas para outros é uma taxa boa. Então a gente consegue ver um impacto real nessa taxa ali na multiplicação do dinheiro, dos recursos. E começar cedo, a gente também vê que começar cedo faz toda a diferença. Então, a gente vai ver tanto isso aqui nessa simulação, como também nos cases que eu vou apresentar para vocês. Outra coisa importante é que a constância, ela constrói patrimônio. E que renda fixa, ela pode gerar crescimento relevante sem precisar correr grandes riscos. Então, a gente tem uma taxa legal de rentabilidade, não está correndo grandes riscos e tem um crescimento legal ali, 10.000, 100 mil reais, quanto que teve de lucro, ok? E além disso, essa simulação, ela ajuda a quebrar algumas crenças, porque tem pessoas que ainda acreditam que precisa ser rico para investir. Não, você só precisa começar.
Tem pessoas que acreditam que renda fixa rende pouco. Nós estamos no momento onde a taxa de juros, né, nossa taxa básica de juros, ela tá alta, ela tá bem alta. Então, sem querer ou não, a gente consegue ali bons investimentos de renda fixa. Ela entrou num período de queda, mas a gente ainda consegue bons investimentos com boas taxas de rentabilidade em renda fixa. Renda fixa não rende pouco. Nesse momento, muito menos. R$1.000? R$1.000, investir R$1.000 não faz diferença. Claro que faz. Ali no final de 2 anos, você viu um retorno de um pouco mais de R$300. Investir é complicado. A gente viu ao longo de todas as aulas que se você souber o seu objetivo, souber escolher o investimento certo, você vai conseguir investir de forma tranquila, de forma simples. É só abrir a conta numa corretora, entender qual é o seu objetivo e escolher o ativo correto atrelado àquele seu objetivo. É bem simples. Então, o que eu quero que vocês tirem de lição desse gráfico? Os juros compostos, eles não crescem em linha reta. Eles vão acelerando com o tempo. Então, ali nos primeiros anos, eles parecem lentos, né? Parece que seu dinheiro não está multiplicando. Mas depois, o patrimônio ele começa a crescer cada vez mais rápido. Ele ganha tração e vai crescendo cada vez mais rápido. E se você colocar, por exemplo, você colocou R$1.000 no primeiro mês e continuar colocando 1.000 no segundo, no terceiro, no quarto, você vai ver o seu dinheiro crescer exponencialmente, crescer muito mais rápido ao longo do tempo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E se eu puder deixar aqui algo para fechar o estudo desse slide, é que muita gente olha para R$1.000 investidos e pensa, isso não vai mudar a minha vida. O problema é que quase ninguém aprendeu a respeitar o tempo. Nós somos muito ansiosos, muito imediatistas. E eu sei, é difícil, né? Às vezes a gente quer uma coisa ali ou tá precisando daquilo, né? Para ontem. Não consegue esperar. E os juros compostos, eles transformam, né? Para quem consegue esperar, para quem pode esperar, os juros compostos transformam pequenos começos em grandes patrimônios. Então, o investidor iniciante, ele não precisa começar rico, ele precisa começar cedo. Agora, a gente vai estudar os cases, mas antes, eu quero explicar para vocês o que é a planilha. Hoje, nós vamos explorar a planilha Premium de investimentos. Eu dei esse nome porque ela ficou excelente. Então, ela é uma planilha Premium para você planejar os seus investimentos. É uma ferramenta poderosa e intuitiva. Ela foi projetada para se adaptar à sua jornada financeira. Não importa onde você esteja, do estudante ao aposentado, do CLT ao empreendedor, essa planilha, ela vai ser a sua aliada para alcançar os seus objetivos. Então, nós vamos ver como ela se encaixa perfeitamente em diferentes perfis financeiros. Vamos conhecer um pouquinho da planilha? Depois eu faço cada estudo de caso, cada estudo de perfil com vocês. Então, pessoal, essa é a planilha Premium de investimentos. Nós estamos aqui na aba de entrada. Nós temos várias abas, juros compostos, cenários, Tesouro IPCA+, comparativos, aposentadoria, independência, mas eu estou aqui na aba de entradas, tá? Tem as instruções de como usar a planilha aqui na primeira aba. Então, quando você baixar a planilha, não deixe de ler essas instruções, tá? Vai ser muito importante para quando você for operar a planilha. Mas, de novo, vai ter um PPT explicando slide por slide o que é cada aba da planilha, como operar cada aba da planilha. Então, tá bem assim, bem minucioso, tá bem tranquilo de entender, tá bem fácil de entender, ok, pessoal? Aqui na aba Dashboard, a gente tem uma visão ampla de tudo que você planejou
na planilha. Então, aposentadoria, investimento para curto prazo, se você fez um planejamento ali para entender um objetivo, quanto que você vai acumular para um objetivo de curto ou médio prazo, longo prazo. Então, vai ficar tudo, entre aspas, resumido aqui nessa aba Dashboard, tá? Mas eu vou focar aqui na aba de entradas e conforme a gente for estudando os perfis, a gente vai passando pelas outras abas e acredito que fique mais fácil entender como operar as outras abas estudando os perfis, ok? Então, aqui na aba de entradas, ó, vocês vão preencher apenas as lacunas em amarelo. É as únicas que podem ser editáveis, ok? Então, se você tiver um capital inicial, você vai inserir aqui. Então, caso você tenha 10 mil, 100 mil, 800 mil reais ali de capital inicial para começar a sua carteira, para começar o seu planejamento, atingir um objetivo, então você vai colocar aqui. Você investe mensalmente um valor X, 200 reais, 500 reais, R$1.000. Você quer começar a investir, então você vai inserir nessa linha aqui. Você tem um investimento ali de curto prazo, um CDI, porque você quer montar a sua reserva de emergência, e a taxa dele é de 10% de rentabilidade ao ano. Você vai inserir aqui nessa lacuna. A MI é 12%. A MI rende a Selic, então você vai colocar o valor da Selic. A MI rende o CDI, então você vai colocar, por exemplo, a Selic está em 14,5%, então o CDI vai ser 14,4%, ok? Prazo. Vai ser o seu objetivo é para curto prazo, então vai ser 1 ou 2 anos, vai ser curto, médio prazo, vai ser ali de 3 a 5 anos, vai ser médio prazo, 5, 7 anos, não, vai ser longo prazo. Olha, vai ser uns 8, 10, 15, 20, 25, 30 anos. Então, você vai colocar aqui o prazo em anos, ok? A inflação. Qual que é a inflação atual? Qual que é a média da inflação? É 4,5%? É 5%? Então, você vai colocar nessa lacuna. A gente viu onde encontrar essa informação nas aulas anteriores. Se você não assistiu às aulas anteriores, peço que você volte e assista, ok? Tesouro IPCA mais taxa real. Então, a gente viu também quando a gente investe ali no Tesouro IPCA, a gente tem um investimento híbrido. Então, eu tenho o IPCA mais uma taxa fixa. Aqui nessa lacuna, aqui onde está esse 6,5, é onde você vai colocar essa taxa fixa. Então, às vezes, o IPCA que você contratou, que você pretende contratar lá dentro da sua corretora ou no site do Tesouro IPCA, que você viu lá no site do Tesouro IPCA, ele tem uma taxa ali de 6,5%, por exemplo. Então, você vai colocar essa taxa aqui. Ah, não, a taxa que eu achei foi de 7,2%. Então, você vai colocar a taxa aqui. É a taxa que você já tem o seu investimento, porque você quer fazer uma análise ou que você pretende investir, ok? Aqui a gente vai colocar a taxa do CDI atualmente. Então, atualmente ela está em 14,4%. A poupança, então mais ou menos quanto que rende a poupança. Coloquei 6,5% só para a gente ter uma análise. Ao ano aqui, tá, pessoal? Não é ao mês. Com relação à poupança. Com relação à renda mensal desejada, vamos supor que eu fiz um planejamento de aposentadoria, investi ali numa previdência privada e quero saber no final do período ali, quando eu atingir, por exemplo, 70 anos, quanto que eu vou receber de renda mensal desse investimento, dessa aplicação que eu fiz. Então, você coloca aqui a renda que você espera receber. 5 mil, 10 mil, 15 mil, caso você esteja fazendo um planejamento de aposentadoria. Mas, de novo, estudando as personas, você vai entender como que a gente vai... em que momento a gente vai puxar esse dado. Taxa segura de retirada. Então, vamos supor que o seu investimento, ele tem que ter uma taxa... Ele tem que render pelo menos 4% ao ano para você conseguir tirar aquele valor que você espera para ter uma aposentadoria tranquila. Então, no mínimo, ele tem que render ali 4%. Então, aqui eu estou sendo muito conservadora, tá? Então, pense nisso também na hora de fazer a análise. A sua idade atual, então você vai colocar a idade atual aqui. Quando a gente for estudar as personas, vocês vão ver que eu vou colocar a idade das personas. E aquelas que querem um planejamento para aposentadoria, a gente também tem que colocar a data de aniversário ali, que elas querem se aposentar. Então, eu quero me aposentar quando eu fizer 80 anos, quando eu fizer 90 anos, enfim. Eu tenho que colocar aqui nessa lacuna. Patrimônio atual da aposentadoria.
Então, tem pessoas que já investem para aposentadoria, tem pessoas que não tem nada, não tem recurso nenhum. Então, se você já tiver algum recurso e quiser fazer esse estudo, coloca o montante, 300 mil, 400 mil, 1 milhão. Ou, se você ainda não investe para sua aposentadoria, coloca zero. Se você faz aportes mensais para sua aposentadoria, coloque aqui 500 reais, R$ 1.000. Ou se você não faz, pode deixar zero também. E aqui a rentabilidade anual da sua aposentadoria. Então, a sua previdência privada, ela rende quanto? Ela rende 9, ela rende 10, ela rende 15? Quanto que ela rende? Tá bom? Então, essa é a aba de entradas. Então, eu quis explicar ela para vocês, porque ela vai ser a base. É através dela que a gente vai conseguir fazer as análises, todas as outras análises das personas. Tudo bem? Então, vamos para os estudos de caso. E aí, nos estudos de casos, de novo, só para ficar claro, a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais dentro dessas outras abas. Juros compostos, Tesouro IPCA, fazer os comparativos, estudo de aposentadoria. Tá bom? Então, vamos lá? Essa é a nossa primeira persona, é a Ana Paula. A Ana Paula, ela tem 23 anos. Ela é estudante universitária de engenharia, estagiária, CLT. Ela tem uma renda modesta, mas com um potencial de crescimento. Ela tem pouca experiência com investimentos, mas ela tem um grande interesse em começar a construir patrimônio. Ela tem um capital inicial de R$ 500, que foram economias de mesadas e bicos que ela fez, e ela consegue fazer um aporte mensal de R$ 150, que esse aporte, né, é parte da bolsa de estágio dela. E qual que é o objetivo da Ana Paula? Ela quer formar uma reserva de emergência e iniciar um fundo para intercâmbio em 3 anos. Qual é o prazo de investimento para a Ana Paula? Então, é um prazo de 3 a 5 anos. Por quê? Porque ela quer montar uma reserva de emergência e, ao mesmo tempo, ela quer iniciar um fundo para intercâmbio. Então, em 3 anos, ela quer ter o fundo montado, mas não quer dizer que ela vai ter o dinheiro total para fazer o intercâmbio. Então, a gente vai fazer uma simulação aqui com de 3 a 5 anos. Entendendo que ela tem um capital inicial de R$ 500 e consegue fazer aportes mensais de R$ 150. Então, vamos entender como a planilha ela consegue ajudar a Ana Paula? Vamos lá? Então, aqui eu coloquei R$ 500 de capital inicial para a Ana, aportes mensais de 150. E os outros dados, eles permanecem o mesmo, tá? Essa renda desejada a gente não vai olhar agora, mas ela vai ficar aqui por enquanto. O que importa pra gente? O que a gente vai analisar? A gente vai analisar a planilha de juros compostos e depois os cenários. Por quê? Nos cenários, a gente vai entender qual é o melhor investimento para ela para a reserva de emergência. Então, aqui ela quer montar uma reserva de emergência. Então, aqui, pessoal, na aba comparativos, a Ana, ela pode fazer uma simulação de quanto ela consegue aplicar por mês e entender quanto que ela vai conseguir atingir ali o objetivo dela de reserva de emergência. Então, vamos supor que ela queira atingir 7 mil de reserva de emergência. Então, ela tem um capital inicial de R$ 500, ela consegue aportar R$ 150 por mês, a uma taxa, se a gente colocar aqui, ó, 14,5%, que seria o CDI, né, 14,4%, um prazo de 3 anos, ela teria ali cerca de R$ 7.400. Então, se a meta dela for essa para reserva de emergência, ela consegue atingir 3 anos. O total que ela aportou foi 5.900 e de juros, só de juros, o dinheiro teve R$ 1.572. Então, só de juros foram R$ 1.572. Só que assim, a gente sabe que até o final do ano, a taxa Selic, a expectativa é que ela vá para 13,5%. Então, a gente não pode colocar que o dinheiro vai render tudo isso, a gente pode colocar uma média. Então, eu vou colocar uma média aqui de 13% ao longo desses 3 anos. Porque a gente está numa faixa de queda da Selic. Então, a ideia é que ela vá caindo. Então, ali, a expectativa até o final do ano, desse ano, pode ser 13, 13,5%. Então, o ano que vem, ela pode, sei lá, ir para 12 até o final do ano? Não sei. Então, depende. Então, a ideia aqui é colocar uma média
Então, vou colocar aqui 13%. Entender quando ela conseguiria ali de ter de renda. Então, continuou ainda na expectativa, caso, né, a meta dela seja de 7 mil, continua uma expectativa de 7 mil reais. Se eu colocasse 12%, ainda assim ela conseguiria atingir o objetivo dela, tá? Então, é essa análise que a gente vai ter. A gente tem que investir hoje, mas sempre pensando no futuro. Ó, Selic tá começou a cair. Então, ela não vai permanecer em 14,5%. Sendo assim, eu vou tirar uma média. Falar, a expectativa até o final desse ano é 13,5%. Até o final do ano que vem, será que chega a 12%, 11%? Então, depende. Então, é isso que a gente precisa analisar, tá bom, pessoal? Aonde eu vejo a Selic? Aonde eu vejo CDI? Também eu expliquei nas aulas anteriores, deixei link ali na descrição do vídeo. Então, se você perdeu essas aulas, volta e assista às aulas, ok? Aí a gente podia fazer o seguinte, né? Por exemplo, aqui, ó, colocar 300 reais, 100 reais para reserva de emergência, a uma taxa ali média de 2% por 3 anos. Aí aqui eu poderia colocar, por exemplo, 200 reais iniciais para montar ali o outro investimento que ela tem, que ela quer pro intercâmbio, né? Que é um investimento que é para um objetivo de médio prazo. E aqui colocar 50 reais. Aqui a gente tem uma taxa aqui, ó, 5 anos. Bem, vamos supor que ela consiga um pós-fixado vou colocar aqui 13,5%. Vamos supor que ela consiga um pós-fixado de 13,5% durante um ano ali. Eu acho difícil, mas vamos pegar esse exemplo. Que ela consiga, vou colocar aqui, um pós-fixado durante um ano. Por quê? Porque a Selic ela tá em queda. Então, caso ela consiga um pós-fixado, por que eu tô falando aqui durante um ano? Porque ela colocou 200 reais aplicado, só que todo mês ela vai lá e coloca mais 50. Ela vai lá e coloca mais 50. Só que assim, todo mês, aquele CDB, ele pode não estar mais disponível. Ou ele pode estar disponível, só que com uma taxa diferente. Então, talvez ela não consiga a mesma taxa todos os meses. Mas a ideia é a gente refletir aqui. Vamos supor que ela consiga ali por um ano acumular pro objetivo dela de médio prazo, que é o intercâmbio, mesmo a Selic, num pós-fixado. Porque mesmo a Selic caindo, ela consegue obter uma taxa maior e acumular um valor maior, ok? Mas, de novo, é só um exemplo, só para fazer vocês refletirem. Agora, vamos supor que ela tenha um montante, tipo, uma boa grana para investir ali para o intercâmbio dela. Vamos supor que ela tenha 2 mil reais. E ela vai colocar 2 mil reais de uma vez nesse CDB. Sem aportes mensais, porque ela pegou um pós-fixado. Certo? Então, ela pegou um pós-fixado, ou seja, ela travou ali a taxa dela de rentabilidade em 13,5%. Então, depois de 5 anos, ela vai ter quase 4 mil reais para fazer o intercâmbio. Pode ser uma ideia também. Não sei quanto que ela precisa para fazer o intercâmbio. Mas aqui no caso, eu tô querendo falar para vocês o seguinte: que se ela tiver um montante inicial para investir para o intercâmbio e conseguir uma taxa legal, melhor pegar um pós, porque a taxa Selic está caindo. Então, ela garante uma taxa maior para o investimento mais seguro de médio prazo. Ela vai conseguir fazer aportes mensais? Talvez ela consiga, mas não por muito tempo. Porque como a Selic ela está caindo, a partir do momento que ela vai, a cada 45 dias ela cai um pouquinho, essa taxa ela pode diminuir também. Então, ela talvez não consiga investir ali em um CDB com a mesma taxa, um pós-fixado com a mesma taxa, tá bom? Então, essas análises que a gente precisa fazer, ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês. E aqui na aba de juros compostos, vamos lá. Ó, a Ana, ela tem 500 reais, ela faz aportes de 150 reais por mês. Aqui eu tenho juros, né, de cada mês, e aqui o saldo final. Então, ela aportando ali 500 reais, ela aportando 150 reais por mês, no saldo final, ela teria cerca de 6.800 reais. Então, ela teria acumulado ali quase 7 mil reais, vamos dizer assim.
ok? Aqui a gente tá tirando o imposto de renda, né? Porque aqui, ó, tem os aportes acumulados, os juros acumulados e o valor real. O valor real que ela vai utilizar. Então, é importante também fazer essa simulação para caso ela não tenha ainda buscado um ativo de fato para investir, mas ela queira fazer um estudo. Olha, tenho R$ 500, eu faço aportes mensais de 150. Quanto que eu vou conseguir aqui, mais ou menos, de, de retorno depois ali de 5 anos? Eu coloquei 5 anos? Ah, coloquei 3 anos. 3 anos. Quanto que eu vou conseguir de retorno depois de 3 anos aqui nesse estudo? Eu vou voltar aqui nas entradas. Vou colocar 12. E aqui eu vou colocar 5 anos. Perfeito. Então, vamos supor que ela consiga um investimento que tenha uma rentabilidade de 12% ao ano. E aí, ela consiga, né, investir por 5 anos. Aqui, ó, ela já vai conseguir, né, continuar com os aportes dela de 150. Então, a gente vai ver, ó, ela começou com 500, depois foi para 654, que é a soma do 500 mais os juros ali que deu, a rentabilidade que deu, né, os R$ 500 investidos. Aí ela soma esses R$ 500 mais 150 mais os juros, e aí vai mês a mês fazendo essa conta. Aqui o saldo final dela foi de quase R$ 13.000. Então, de novo, R$ 500 de aporte, R$ 500 de capital, R$ 150 de aporte, a taxa de juros que ela conseguiu por 5 anos. Aí ela consegue fazer esse estudo aqui na tabela de juros compostos. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, os aportes acumulados, os juros, né? Ela ganhou só de juros e aqui o valor real. Então, é esse estudo que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui a aba comparativos, a gente vai entender qual o melhor investimento para ela, se é a poupança, se é o CDI, se é o Tesouro IPCA, qual tem a maior taxa de rentabilidade. Aqui no caso, a gente já sabe que vai ser algo atrelado ao CDI, um CDB, por exemplo. E aqui, a gente entende qual que vai ser o valor futuro. Então, aqui, da onde que ele tira esse valor, né? Aqui da entrada, ó, ele vai pegar os R$ 500 que ela pode colocar de capital inicial e os R$ 150 que ela tá aportando todos os meses, tá, pessoal? Então, aqui vai ser o valor total que ela aportou, aqui os juros gerados por cada um desses produtos. Aqui no caso, né, ó, o CDI, ele tá gerando mais recursos, então tá dando mais lucro, mais juros, certo? Então, compensa ela ficar com o quê? Com algo atrelado ao CDI. De novo, por exemplo, um CDB. Então, é esse estudo que a gente tem que fazer. Tudo bem? Vamos para mais um case? Então, pessoal, essa é a nossa segunda persona, é o Carlos Eduardo, ele tem 35 anos. Ele é analista sênior em uma multinacional, CLT, ele tem uma renda estável e uma boa capacidade de poupança. Ele já possui uma reserva de emergência e ele busca otimizar os seus investimentos para objetivos de médio e longo prazo. Ele tem um capital de R$ 20.000, que é parte da reserva de emergência que será investida. Ele consegue fazer aportes de R$ 1.000. Qual que é o objetivo dele? Comprar um apartamento em 7 anos, dando ele quer juntar a entrada ali e planejar a aposentadoria. Então, ele tem 2 objetivos, um para médio e outro para mais longo prazo. Só que esse de médio, ele quer a entrada do apartamento. Ele não quer pagar o apartamento todo, então ele quer dar a entrada. Então, futuramente, depois que ele atingiu esse objetivo de médio prazo, ele vai ficar com a parcela do apartamento, que ele vai pagar o restante, e também investir para aposentadoria. Então, vamos entender como a planilha ela consegue montar ali o planejamento financeiro do Carlos Eduardo. Vamos lá? Então, o Carlos Eduardo tem 35 anos, ele quer se aposentar com 60 anos, ele tem um capital
inicial de 20 mil e ele consegue fazer aportes mensais de R$ 1.000. Ele não falou qual que é a renda desejada dele? Não falou. Patrimônio atual de aposentadoria. Eu vou colocar 20 mil também, mas depois a gente tem que entender, né, como fazer essa divisão. Uma rentabilidade anual de 9 mil. Perfeito. Então, vamos entender como a planilha ela pode ajudar o Carlos Eduardo. Primeiro, a gente vai estudar os cenários, aqui na aba cenários. Então, o Carlos Eduardo, ele tem um capital inicial de 20 mil. E ele consegue fazer aportes mensais de R$ 1.000. A gente tem 20 mil reais, só que esses 20 mil reais, parte dele, a gente não pode usar ele todo, né? Parte dele vai ser usado para atingir um objetivo de médio prazo. Aqui, no caso, né, se ele tivesse ali 20 mil reais na reserva de emergência, então ele quer investir para um objetivo de médio prazo, que é a entrada do apartamento. Aqui eu coloquei, né, metade da reserva de emergência, investindo ali R$ 1.000 por mês, a uma taxa de 11%, 7 anos, ele teria ali 147 mil. Com 94 mil que saíram ali do bolso dele, 53 mil só juros. Será que 147 mil é suficiente para ele dar entrada no apartamento? Eu acredito que sim, dependendo do apartamento. Então, acredito que sim. Eu acredito que ele consiga atingir o objetivo dele em 7 anos, ok? Só que também ele quer se aposentar. Então, vamos fazer o estudo da aposentadoria para entender como, né, com relação a valores e quando ele vai se aposentar. Então, ele vai se aposentar com 60 anos. O total ali que ele vai acumular vai ser quase 1.410.000. A renda mensal dele vai ser de cerca de 4,5. Só que assim, o que a gente tem que pensar? Aqui, para fazer a simulação, eu coloquei o saldo inicial de 20 mil. Só que ele está juntando para médio prazo e também tem a reserva de emergência. Então, vamos pensar aqui na entrada, ó, ele não tenha nada. Ele vai começar do zero. E aí, ele começa a investir R$ 200 por mês para aposentadoria. Porque depois ele pode aumentar, mas agora ele vai colocar R$ 200 por mês na aposentadoria. E aqui na aba comparativos, cadê? Comparativos não. Na aba cenários, em vez de ele colocar 1.000, ele vai colocar 800, ó. 122 mil reais. Aí tem que entender se esse valor vai ser suficiente para ele dar entrada no apartamento. Então vamos supor que seja. Então ele tem lá 10 mil reais. Ele tinha 20, né, para dar de entrada. Então 10 mil continua na reserva de emergência, 10 mil reais para dar entrada ali ao objetivo de médio prazo, que é a entrada no apartamento. Então ele vai aplicar de uma vez só 10 mil e vai colocar R$ 800 por mês a uma taxa de 11%. No final do período de 7 anos, ele teria 122 mil reais. Agora, aqui na aba aposentadoria, eu mudei. Ele tem 0 de entrada, porque 10 mil está na reserva, e ele pegou o resto para objetivo de médio prazo, para a entrada do apartamento. Então, ele vai começar a construir a aposentadoria dele do zero. Então, ele vai fazer só aportes de R$ 200. Ele não vai conseguir aportar mais que isso. Então, durante o ano, ele vai aportar R$ 2.400. No final, lá com 60 anos, ele vai ter 244 mil e ele vai conseguir uma renda de 813. É legal isso para ele? Não é legal. Mas vamos supor, vamos voltar aqui nas entradas. Vamos supor que, em média, né, depois que ele montou, ele deu a entrada no apartamento, ele consiga colocar, em média, R$ 500 por mês para aposentadoria. Aí aqui já mudou um pouquinho, ó. R$ 500 por mês deu um saldo final de R$ 610 e uma renda mensal de aproximadamente R$ 2.000. Acho que isso não seja suficiente para ele, tá? Então, acho que depois dele dar a entrada ali no apartamento, é interessante ele repensar a questão do cenário financeiro dele
e entender ali, encaixar no cenário financeiro dele algo todos os meses que ele invista uma fatia dos recursos dele para investir na reserva de emergência, porque 10 mil não vai ser suficiente. Se ele ganhar 10 mil reais por mês, 10 mil reais de reserva não vai ser suficiente. Ele teria que ter de 60 a 120 mil reais de reserva de emergência. Então, é importante que ele analise o cenário dele, repense e invista um pouco todos os meses para reserva de emergência. Entenda novamente o cenário dele, o apartamento que ele quer comprar. E invista um pouco todos os meses para esse investimento, para esse objetivo de médio prazo, que é a entrada do apartamento. E também repense a questão da aposentadoria. Ele entenda se 2 mil reais a mais ali, porque ele é CLT. Então, ele vai receber do INSS um valor. O piso do INSS, o teto do INSS hoje é um pouco mais de 8 mil reais. Mas ele tem que entender se esses 2 mil reais a mais que ele vai receber aqui de aposentadoria, talvez de uma previdência privada, vai ser suficiente para ele se manter. Ou se ele trabalha um pouco mais, né, vai se aposentar ali com 65 anos, 70 anos, ou se ele repensa esses cálculos e investe um pouco mais na aposentadoria, adia um pouco mais esse objetivo de médio prazo, que é o apartamento. Então, ele vai ter que analisar o cenário financeiro dele, por isso que é interessante a gente fazer essas projeções aqui na planilha, e entender se é suficiente, né? Se é o que a gente está investindo ali para cada objetivo é suficiente para a gente atingir o que a gente quer, no momento que a gente quer e com o valor que a gente quer. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar com o cenário do Carlos Eduardo. Agora vamos estudar outra persona. Essa é a Fernanda Lima. Ela tem 48 anos. Ela é servidora pública, concursada. Ela tem uma estabilidade financeira e um bom salário. Ela possui investimentos, mas ela sente que ela poderia otimizar a rentabilidade e buscar a independência financeira para uma aposentadoria antecipada. Então, ela tem um capital inicial de 150 mil, que é um patrimônio acumulado em fundos e previdência privada, e ela tem um aporte, ela consegue fazer um aporte mensal de R$ 2.500. Ela quer atingir a independência financeira dela em 10 anos para se aposentar aos 58 anos, mantendo um padrão de vida confortável. Ela tem um objetivo aqui de investir para quê? Para aposentadoria, mas ela quer investir para aposentadoria tendo uma aposentadoria tranquila, ela quer ter um salário confortável, tá? Então vamos entender como a planilha ela pode ajudar a projetar, a planejar a vida financeira da Fernanda Lima? Então, vamos lá? Então, aqui na aba Entradas, eu vou colocar uma entrada de 150 mil. Ela tem um capital inicial de 150 mil. E ela consegue aplicar 2.500 por mês. Ok? Mas, aqui, o patrimônio de aposentadoria dela é 150 mil. Aqui tá errado. Bem, ela não quer pensar em reserva, né? Não foi falar de reserva, só apenas aposentadoria. Então, vamos estudar a questão da aposentadoria da Fernanda. A Fernanda, ela tem 48 anos e quer se aposentar com 58 anos. Perfeito. Então, montamos o cenário aqui, entramos com os dados da Fernanda. A Fernanda ela é uma servidora pública concursada. Então, logo ali, no estudo da persona dela, fala que ela tem um bom salário. Um bom salário, hoje, seria acima de uns 10 mil reais, né? Então, ela pode ganhar ali, não sei, 12, 15 mil reais, 20 mil reais. Então, vamos pensar acima de 10 mil reais, tá? De 10 mil reais para cima. Seria um bom salário. Ok, pessoal? Então, primeiro, a gente vai lá na aba de independência financeira. Então, pessoal, aqui na aba independência, a Fernanda consegue ver os recursos dela, o patrimônio dela, a renda dela desejada, mês a mês, e acompanhar o progresso mês a mês. Então, ela começou com 150 mil, depois veio os juros ali do primeiro mês, e com isso, ela vai ver esse dinheiro aumentando todos os meses. Então, ela consegue saber se ela vai trabalhar, se ela vai querer se aposentar depois de 10 anos, ou se ela vai querer se aposentar depois de 20 anos,
Pra saber o quanto que ela vai ter acumulado ali, ou se aposentar um pouco depois. Se ela consegue investir um pouco mais para se aposentar mais cedo com o salário que ela almeja ali, enfim. A gente tem que entender essas questões. Então, essa planilha ajuda a ter essas análises, né? Pra gente saber ali, ó, renda passiva mensal. Então, qual que é a renda passiva mensal ideal aqui para ela? Vamos supor que ela ganha cerca de 10 mil reais. Ela vai se aposentar ali, por exemplo, com o teto do INSS, então vai ganhar cerca de 8 mil reais. Então, ganhando cerca de 8 mil reais, ela não conseguiria aposentar com 60 anos. Ela conseguiria apenas quando ela tivesse um montante ali, cerca de 600 mil. Então, com 600 mil investidos, ela conseguiria retirar aí de renda passiva mensal cerca de 2 mil reais. Aí é uma questão de avaliar. Se ela conseguir aportar mais todos os meses para aposentadoria, seria interessante, tá? Mas aqui é só para a gente entender ali mesmo o cenário. Outra aba que a gente precisa ver é a aba de comparativos. Aqui, a aba de comparativos. Então, de novo, eu tenho um Tesouro IPCA e esse Tesouro IPCA, ele rende cerca de 11,29%. Ela tem 150 mil de capital inicial e consegue aplicar R$ 2.500 por mês. Então, se ela investir esse valor no Tesouro IPCA, há uma taxa de 11,29% durante, né, o período que ela pretende investir, ela vai ter ali de juros acumulados R$ 521 mil. Então, ela vai aportar 450 mil, de juros 521 mil, ela vai ter quase 970 mil ali acumulados. Então, é mais do que ela esperava. Vindo aqui na planilha de independência financeira, ó, vou voltar aqui, 971, né? Aqui, ó, 973, ó. Então, ela teria mais ou menos, aqui de renda passiva, R$ 3.200. Então, ela precisa analisar se isso é interessante para ela, é suficiente. Aqui a gente está sendo um pouco até mais conservador, né? Na planilha de aposentadoria, aqui de entrada, ó. Deixa eu colocar 11%. Aumentar um pouquinho. A gente não colocou a renda mensal dela desejada, mas eu vou colocar aqui, ó, pensando no cenário que ela ganha 10 mil reais hoje, aí ela se aposente pelo INSS, certo? Então ela ganha ali o teto de cerca de 8 mil reais. Então ela precisa mais ali de 2 mil reais, por exemplo. É a renda mensal desejada dela. Aqui na planilha, ela consegue atingir essa meta, aqui ó, como montante de 600 mil. Certo? Mas vamos supor que ela, como ela falou, né? Ela quer antecipar a aposentadoria dela. Então, se ela quer antecipar a aposentadoria dela, o objetivo dela é o quê? É ter um salário de, no mínimo, 10 mil reais. Para ela conseguir se manter. Opa! Para ela conseguir se manter, certo? Então, essa é o foco dela. Aí, no caso, para ela ganhar 10 mil reais por mês, ela teria, aqui, ó, acumular um montante de cerca de 3 milhões, para que, através dos juros, né, ela consiga ali um salário de cerca de 10 mil reais. Então, é importante a gente fazer essa análise para ver se isso vai suprir ou não as necessidades dela. Então, aqui na aba de comparativos, ó, cerca de 1 milhão, ela vai atingir ali, como a gente tinha visto. Cadê? Aqui, ó. Ela vai conseguir uma renda passiva de 3 mil reais. Mas não é o que ela estava esperando, né? Então, essa planilha, pessoal, vai pegar essas entradas aqui, né, do comecinho, e a planilha de comparativos vai pegar aqui embaixo. Então, Tesouro IPCA, ele vai fazer a soma lá e vai trazer pra gente 11%. Então, o valor futuro, o total aportado, os juros gerados. E aí, ela vai ter noção de quanto ela precisa ter acumulado para poder ter a renda que ela almeja, tá? Então, ela precisa fazer essa análise para entender certinho se ela não consegue aportar mais ou se ela vai ter que trabalhar mais. Ou seja,
Se aposentar ali pelo INSS, conseguir o teto e depois ter só um complemento de renda através da Previdência. Então, é essa análise que a gente precisa fazer e entender. Tudo bem? Vamos para mais um cenário? Esse é o Roberto Santos, ele tem 68 anos, ele é aposentado, ele tem uma boa reserva financeira e recebe aposentadoria do INSS. Ele busca preservar o capital, gerar renda passiva complementar e garantir a sucessão patrimonial. Ele não faz mais aportes mensais significativos, mas ele pode reinvestir os rendimentos. Então, ele tem um capital inicial de 800 mil, ele colocou aqui aportes mensais zero, mas ele pode reinvestir os rendimentos. O objetivo de investimento dele é preservar o capital, então não quer perder o que ele juntou até agora, ele quer que esse dinheiro apenas multiplique, ele quer gerar renda passiva mensal complementar para complementar a aposentadoria dele e ele quer fazer um planejamento sucessório. Então, aqui ele pode aplicar esse dinheiro em fundos imobiliários para ter uma renda passiva todo mês. E a previdência privada pode auxiliar muito, vai auxiliar muito nessa questão de sucessão patrimonial. Porque ele pode abrir uma previdência privada, colocar a esposa e os filhos ali como dependentes, e aí quando ele vier a falecer, automaticamente esse dinheiro ele vai para a esposa, né? Vai para os filhos, porque são os dependentes dele. Então, ele já consegue fazer esse planejamento. E a aposentadoria, a previdência privada, ela tem um IR de 10%, é o menor IR aí que a gente tem hoje no mercado, tá? Então, ela tem esses dois benefícios. Então, vamos entender como a planilha ela pode ajudar o Roberto a planejar a sua vida financeira. Então, aqui na aba Entradas, a gente vai colocar lá que o Roberto ele tem 68 anos. A gente não sabe quanto que o Roberto vai chegar a falecer. Vou colocar 90 anos, mas enfim, é algo indefinido. Ele tem aqui 800 mil reais. Não faz aportes significativos. Ele recebe já um valor da aposentadoria, então acredito que ele queira algo complementar. Não sei quanto que ele recebe, mas aí coloquei aqui 5 mil reais para a gente conseguir fazer o estudo, tá? Então aqui ele tem um capital inicial de 800 mil. Opa. E aqui ele não faz aportes significativos. Aqui o prazo é indefinido, mas vou colocar 30 anos pra gente ter uma base. A gente ajustou a taxa para que seja uma taxa segura de retirada para simular a renda passiva que o patrimônio do Roberto pode gerar, sem comprometer o valor principal, ok? A aba Tesouro IPCA, ela vai conseguir nos mostrar como o dinheiro do Roberto, ele vai crescer acima da inflação. Então, ele vai garantir o poder de compra dele para as próximas gerações. Vamos entender? Então, aqui ele tem um capital inicial de 800 mil. Ele não faz aportes mensais. No final aqui, a gente tem um saldo nominal, um saldo real e um ganho real. E o que significa isso? O saldo nominal é o valor absoluto, o valor bruto em dinheiro. Então, ali o que você tem mesmo na conta. O saldo real, ele representa o poder de compra desse valor, após descontar a inflação. Então, quando a gente fala assim, 100 reais há 10 anos atrás, não vale o mesmo que 100 reais hoje. Então, o que eu comprava com 100 reais há 10 anos atrás, eu não compro hoje. É a mesma coisa. Então, o saldo real, ele representa o poder de compra desse valor que ele tem, do valor absoluto. Então, com o valor real que ele tem hoje, ele não vai comprar, com o saldo real que ele tem hoje, ele não vai comprar as mesmas coisas que ele comprava há 10, 20, 30 anos atrás, tá? Então, o saldo real
o saldo real, ele representa o poder de compra desse valor após descontar o efeito da inflação. Aí o que eu quero dizer? Que se ele tem R$100 na mão, que é o saldo nominal ali, ele tem R$100 na mão. Com esses R$100, hoje, daqui 20, 30 anos, ele vai comprar, por exemplo, um pacote de arroz. Então, ele vai lá e compra um pacote de arroz com esses R$100. E com esse mesmo R$100, há 30 anos atrás, né, hoje, no caso, ele compraria 3 sacos. Então, daqui 30 anos, com R$100, ele compraria um saco. E hoje, né, no momento atual, ele compraria 3 sacos, entendeu? Então, a gente tem que entender essa diferença de saldo nominal e saldo real. E o que é o ganho real? É o aumento efetivo do patrimônio já expurgada a inflação do período. Aí você vai falar para mim assim, beleza, Miriam, você falou bonito, mas o que é expurgar? Expurgar a inflação é não aplicar o índice inflacionário, não aplicar a inflação. Expurgar a inflação significa limpar a ilusão do dinheiro para ver o valor real das coisas. O que é isso? Exemplo, o seu chefe, ele te dá um aumento de 10% no seu salário. Ele vai lá e aumenta o seu salário em 10%. No mesmo ano, o preço de tudo no mercado sobe 10%. O seu ganho real foi o quê? Foi 0. Porque se seu salário aumentou 10% e na hora que você vai no mercado tudo aumentou 10%, então ficou ali no 0 a 0. O expurgo é quando a gente calcula que o seu aumento subiu por causa do custo de vida. Então, estamos expurgando a inflação. Você descobre que ficou ali no 0 a 0. Entendeu? Outro exemplo. Você colocou o dinheiro em uma aplicação que rendeu 12% ao ano. Aí você fala, nossa, que legal, rendeu 12% ao ano. A inflação daquele ano foi de 10%. Então, a gente expurga, ou seja, a gente tira 10% de tudo que encareceu ali. Então, o seu ganho real não foi de 12% ao ano, foi do quê? De aproximadamente 2%. Ok? Acho que ficou mais fácil nesse segundo exemplo. Então, é importante você entender essas 3 abas da tabela. Então, se o Roberto vier a falecer daqui 30 anos, ele vai deixar recursos para a família, vai deixar bons recursos para a família. Então, ele vai conseguir fazer uma boa sucessão, vai garantir a sucessão patrimonial da família, tá? E aí, pessoal, tem um pulo do gato aqui muito importante. Vamos supor que você esteja fazendo uma previdência privada. Claro que a gente não sabe quando a gente vai morrer, tá? Mas vamos supor que você está chegando ali no final da sua vida, você contratou uma previdência e acumulou aqui que nem ele acumulou, quase 20 milhões, certo? O que vai acontecer? Vamos supor que ele, na hora de fazer ali a contratação da aposentadoria dele, o Roberto falou assim, olha, eu quero me aposentar com 70 anos. Então, quando ele fizer 70 anos, esse dinheiro ele trava, ele é travado pela instituição e eles vão te pagando salários mensais. Eles vão te pagando salários mensais. Então, o que eu sempre falo? Essa é uma dica de ouro, hein? Então, por favor, curta esse vídeo, passe essa aula para 10 pessoas ali do grupo da família, porque essa é uma dica de ouro. Então, você contratou a previdência privada, você ali no cadastro da previdência colocou que vai se aposentar com 70 anos, com 69 anos, você vai lá e retira esse dinheiro. Então, você retira esse montante e aplica em fundos, por exemplo. Entende ali qual é o melhor investimento na época, daqui 20, 30 anos, e aplica esse dinheiro. Porque senão ele vai ficar retido para a instituição e a instituição vai pagar salários mensais ali enquanto o Roberto estiver vivo. Aí depois cessou. Então, é muito interessante você fazer isso. Por quê? Porque você consegue aproveitar o benefício do planejamento sucessório da previdência privada, né? Caso você venha a falecer antes, os seus filhos, a sua esposa, tem um imposto de renda, o menor imposto de renda, né? 10% só que você paga na previdência privada. E ainda tem essa dica maravilhosa, que aí você acumula um montante grande e aí você consegue pegar esse dinheiro e ao mesmo tempo deixar ele para a família. Então, de novo, caso você venha a falecer antes, a sua família vai estar assegurada. Eles vão receber esse valor.
Caso você esteja vivo, né, e vê que está chegando ali, entre aspas, a data de aniversário da sua aposentadoria, então contratou para 70 anos, com 69 anos você vai lá e fala, ó, quero retirar. Então você faz a retirada e investe esse dinheiro em outra coisa, ou já distribui ali para a esposa, para os filhos, faz uma doação para assegurar a vida financeira deles, tá bom, pessoal? Então é uma dica de ouro, uma dica de ouro. Eu falo isso para todos os meus clientes, para todos os meus alunos. Então aqui ele teria um bom montante para deixar ali de aposentadoria, né? Receberia um bom salário todos os meses, conseguiria uma renda passiva muito boa todos os meses e teria ali viveria uma aposentadoria bem tranquila financeiramente. O que mais a planilha pode ajudar aqui o Roberto? Vamos lá na aba de juros compostos? Aqui, juros compostos. E aqui na aba de juros compostos, a gente pode ver que mesmo sem aporte, a planilha ela mostra o crescimento do capital pela rentabilidade, auxiliando o Roberto na gestão da renda passiva. Então, ele consegue aqui ver mês a mês, né, o aumento ali, o crescimento dos seus aportes. Aqui numa taxa menor, então por isso que é um pouco menor, mas é interessante ver também aqui o crescimento. E dependendo da taxa que você colocar, esse valor pode ser maior, como também pode ser menor. Ok, pessoal? Aqui com relação às entradas. Vamos ver mais um cenário? Essa é a Gabriela Costa, ela tem 28 anos, ela é empreendedora. Ela não tem capital inicial. Então, ela é uma empreendedora recém-lançada, com renda variável e sem capital inicial para investir no momento. O foco dela está em construir o negócio dela, mas ela é consciente da importância de começar a investir assim que possível. Então, ela tem capital inicial zero e ela consegue fazer um aporte mensal de R$200, mas não agora, assim que a renda do negócio permitir. Então, o objetivo de investimento dela é criar uma reserva de emergência e um capital para reinvestir no negócio dela em 2 anos. Então, ela tem um objetivo de curto e médio prazo, entre 2 a 5 anos, vamos colocar assim. Então, como a planilha pode ajudar a Gabriela? Vamos lá? Então, a Gabriela tem um capital inicial zero. E assim que possível, ela pode colocar R$200 por mês. Ela pode investir R$200 por mês. Uma taxa de 14%. O prazo dela, vou colocar um pouco maior, 5 anos. A Gabriela, ela tem 28 anos. Então, a gente vai olhar a aba de juros compostos. Porque lá naquela aba, a Gabriela ela pode simular o impacto de começar com aportes pequenos, mas consistentes. E ela vai ver o potencial de crescimento ao longo do tempo, mesmo sem capital inicial. Então, ela vai ter uma base aqui nessa planilha. Então, ela começou com zero, aí ela vai ter uma base, quando ela vai conseguir atingir ali o montante que ela precisa para reinvestir na empresa, certo? Então, aqui ela consegue ter essa análise. A gente já inseriu ali as informações na aba entrada, e com essas informações, a gente olhando ali para a aba cenários, ela pode usar a aba cenários para entender como diferentes taxas de rentabilidade e prazos vão impactar o acúmulo de capital, mesmo que o aporte dela seja modesto. Então, vamos supor aqui, ó, que ela coloque R$200 por mês, zero de aporte mensal. Vou colocar uma taxa de 10%, prazo 5 anos. Todos os prazos 5 anos. Aqui, ela vai continuar a colocar R$200. Aporte mensal, vamos colocar ali. Na verdade, ela é zero, né? Ela vai conseguir colocar ali aportes mensais de R$50. Mesmo. Aí aqui, zero, 200. Aqui eu vou colocar uns 12%. Aqui, zero, 200. Aqui, 14%. Então, ela vai conseguir ter noção aqui na aba cenários e entender como diferentes taxas de rentabilidade e também de prazos, eles vão impactar o acúmulo de capital mesmo com aportes modestos. Então, vamos supor que ela coloque 3 anos. Aqui também 3 anos.
Então, ó, com 10% ao mês e 5 anos, ela conseguiria ali cerca de 15 mil reais. Com 12% ao ano, investindo 200 reais por mês, depois de 3 anos, ela conseguiria ali cerca de 8.600 reais. E com 14% ao ano, ela conseguiria um pouquinho mais, né? Em vez de ser 8.600, 8.800. Vamos colocar 3 aqui também. Não daria muita diferença. Então, aqui com relação a maior tempo, aí daria uma diferença maior. Então, no primeiro cenário, né, que é mais conservador, uma taxa ali de 10%, ela teria quase 15 mil reais e meio. No segundo cenário, 16.300. E no terceiro cenário, com uma taxa um pouco maior de 14% ao mês, ela teria 17.200. Então, a gente já consegue fazer ver uma diferença mais significativa aqui no valor acumulado, nos juros, né, que ela conseguiu ali, porque ela investiu por mais tempo. Então, essa é a análise que ela tem que fazer e refletir se ela não consegue investir por mais tempo ou investir mais, certo? E lá na aba de comparativos, a gente já vai para lá, ela vai ajudar a Gabriela a escolher os primeiros investimentos de baixo risco para a reserva de emergência dela. Por quê? Porque ela está começando agora e ela precisa montar a reserva de emergência dela. Então, na aba comparativos, aportando 200 reais por 5 anos, ela teria aportado 12 mil reais. Esses seriam os juros gerados, né? 2.067 aqui na poupança. O CDI, colocando ali o dinheiro dentro de um CDB atrelado ao CDI, ela teria um pouco mais de 17 mil reais depois de 5 anos. E ela teria aportado 12 mil, só que esse dinheiro teria rendido um pouco mais de 5 mil reais. Então, aqui, ó, dentre todos, o CDI é o que está pagando mais. Então, para montar a reserva de emergência dela, ela, dentro da análise aqui, dentro da simulação, o que está valendo mais é algo atrelado ao CDI. Ela pode pegar um pós-fixado, um pré-fixado, aí dependendo do momento financeiro atual. Então, a aba comparativos ela vai ajudar a Gabriela a escolher os primeiros investimentos de baixo risco para a reserva de emergência, como CDB ou Tesouro Selic. Então, como a gente viu, essa planilha financeira Premium, ela é mais do que números, ela é uma ferramenta de empoderamento financeiro. Ela vai se adaptar à sua vida, aos seus sonhos e aos seus desafios. Então, não importa qual seja o seu perfil. Aqui, o intuito desse canal do Me Planeja é oferecer suporte necessário para transformar os seus objetivos financeiros em realidade. Então, acesse o link aqui embaixo do vídeo, não deixe de baixar essa planilha e comece a construir o futuro que você merece. E não deixe de seguir a Mi aqui nas redes sociais, tanto aqui no YouTube como no Instagram, no TikTok, para mais dicas de investimentos. Eu quero ser uma parceira sua, eu quero que o canal seja um parceiro seu no caminho para a sua liberdade financeira. Eu espero que você tenha gostado de todo o curso, de todas as aulas, principalmente dessa. Essa aqui foi um pouco mais extensa, mas muito rica. Tem muita coisa boa dentro dessa aula se você souber aproveitar e aplicar na sua vida, no seu planejamento financeiro. Espero que você tenha muito sucesso. Caso você tenha alguma dúvida ou você esperava que eu tivesse abordado um assunto com uma maior profundidade, enfim, caso você pense em algum assunto que eu possa gravar para complementar as aulas, para complementar esse curso, deixa aqui nos comentários. Tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia. Agradeço a você que me acompanhou durante todas essas aulas. Muito sucesso, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.